Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida, que Deus abençoe você poderosamente, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero falar para você agora a lei do lugar. Preste atenção, há uma mentira que foi contada durante muitas vezes, que para muitos já se transformaram em verdade. Qual era? Que Deus vai te abençoar em qualquer lugar que você esteja, porque a bênção está em você e não no lugar. Talvez você já ouviu isso muitas vezes, mas mentiram para você. Deus fez um lugar antes de fazer você. Eu vou dizer de novo. Antes dele fazer você, ele fez o lugar. Quando Deus vai construir Adão, quando Deus faz Adão e coloca ele no lugar que ele já tinha preparado para Adão. O lugar para Adão já estava preparado antes de Adão existir. Deus sempre prepara primeiro um lugar específico para colocar você. Deixa eu dizer algo interessante. Um dia, Elias foi designado para um lugar. E para onde ele foi? Lá para o vale do Queride. Mas um dia a água secou e ele não fez atos proféticos, ele não jogou água naquele lugar, ele não fez oração para a água voltar, ele levantou e Deus disse, vá para Serepta, porque lá é o lugar que eu vou te abençoar. Não foi para o Egito, não foi para Jerusalém, vai para Serepta, é lá o lugar da tua bênção. O Espírito Santo fez o início da igreja em um lugar. Qual foi que ele fez? A Bíblia diz que o Senhor disse, fica em Jerusalém até que vocês do alto seja revestido. Não é em Cafarnaum, é em Jerusalém. Por quê? Porque é um lugar específico. O segredo da cura de um general chamado Naamã também estava em um lugar. E qual era o lugar? No Rio Jordão. Inclusive, ele disse para no seu soldado, por acaso não há rio melhor lá na Síria? O rio pode estar melhor, a casa pode ser mais bonita, mas a presença de Deus estava lá no Rio Jordão, porque o Rio Jordão significa aquele que desce. Então o general Naamã teria que descer exatamente como Deus falou. Um dia Jesus curou um cego, passou o lodo sobre os olhos dele e disse, vá lavar lá no tanque de Siloé. Não foi em Berseba, não foi no pavimento, não foi nas águas de Merimbá, foi aonde? Foi lá no tanque de Siloé. Foi exatamente aonde Jesus mandou ele ir lavar, é que a bênção dele estava. Jesus um dia perguntou para os seus discípulos, vocês têm alguma coisa para comer? Ele disse não. Foi então vocês vão até Mar Alto, é naquele lugar, não é no raso. A sua bênção está te esperando você em um lugar. Talvez você mora no Brasil e já deveria ter saído do Brasil há muito tempo, porque talvez a sua bênção está em Portugal. Mas tem gente que está em Portugal que nunca deveria ter saído do Brasil. Alguns deveriam estar nos Estados Unidos, outros deveriam estar em Canadá. Por quê? Porque a bênção de José estava no Egito, ainda a forma que ele foi levado, mas ele ia se tornar governador do Egito. Era lá que Deus ia abençoar. Pastor, mas o Senhor disse que aonde você pôr a planta do teu pé é teu. Essa palavra específica dita para Josué, e Deus estava dizendo que era também naquele território. Porque se Josué tivesse pegado o navio e ido para o Brasil, ele tinha fracassado. Ele está dizendo aquele território. Esse território aqui, por exemplo, em Portugal, que eu estou agora, eu creio que no lugar que eu for estabelecer uma igreja, Deus vai me honrar. Por quê? Porque o Senhor me entregou grandes partes dessa terra. Mas eu precisei sair do Brasil e chegar até aqui. Então, veja só, uma bênção que você deseja está esperando você em um determinado lugar. Vá no lugar. Segundo Mark Murdock, ele fala no livro que é As 7 Leis Comuns para que você alcance o sucesso. Ele diz o seguinte, esteja no lugar onde você é celebrado e não no lugar aonde você é tolerado, porque na celebração também tem uma bênção muito importante para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Ouça bem o que eu vou dizer algo aqui para você. Se você entender que a lei do lugar funciona
É igual com as árvores. As leis dos lugares, ela é tão importante que se você pegar um pé de manga, né, e colocar aqui no sul de Portugal, pode ser que ela ainda é um pouco de calor. Pro norte já não dá. Mas se você pegar o pé de manga e colocar lá no Alasca, o mesmo pé de manga, com 3 anos de idade, para começar a dar fruto, você tira dele e coloca lá no Alasca, sabe o que vai acontecer? O pé de manga vai se lascar. Por quê? Porque ele não produz naquele território. Se você pegar um peixe e colocar fora d'água, ele não vai produzir. Mas se você colocar o peixe na água, esse é o lugar dele. Colocar a vaca dentro da água morre, mas se colocar ela no pasto, ela sobrevive. Você precisa de entender quem é você no reino. Se você estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, você pode ter certeza que você vai ter um grande resultado. Agora, se o pé de manga tiver no Brasil, no lugar específico, pode estar cheio de lixo em volta dele, que o lixo é adubo. Deixa eu explicar algo. Você precisa estar no lugar certo. A lei do lugar, ela funciona. Se você estiver no lugar errado, Deus não tem obrigação de te abençoar, porque Deus sempre designou um lugar para você. Pega a visão e confie em Deus e vá para o lugar certo. E eu tenho certeza que lá você multiplica. Deus abençoe.